Bem-vindos a mais um dos nossos balanços macabros. Eu sou o professor Álvaro Ricardino e hoje, excepcionalmente, nós não vamos apresentar um balanço macabro, não. Nós vamos apresentar um balanço que vai para o lado da curiosidade ou da excepcionalidade. O nosso caso 24 vai falar de correção monetária do capital social. E a expressão correção monetária não deve ser muito comum, principalmente para quem é mais jovem. Então, vamos fazer uma breve retrospectiva para isso ser entendido. Os anos 60 a 90 foram marcados por um altíssimo índice de inflação no país. Para vocês terem uma ideia, o último mês, se não me engano, dezembro de 1989, a inflação do período foi de 89%, um índice quase de Venezuela. E como isso impactava a vida do cidadão? Isso impactava os aluguéis, isso impactava o preço das coisas no supermercado e, obviamente, impactava as demonstrações contábeis. Então, o ativo circulante e o passivo circulante, de certa forma, se corrigiam sozinhos, porque os preços aumentavam, a empresa comprava suas mercadorias por valores maiores, depois pagava esses valores, comprava novamente, vendia, as coisas meio que se autocorrigiam. Mas o mesmo não acontecia com o ativo não circulante e com o patrimônio líquido. Por não terem giro, eles mantinham os valores originais. E esses valores originais começavam a não guardar qualquer referência com o mercado. Então, para minimizar esses efeitos, porque era impossível corrigir efetivamente, foi criada a tal da correção monetária. Então, vamos falar da nossa empresa de hoje. Nós atribuímos a ela o nome de Companhia Saudosista S.A. É uma S.A. de capital fechado, que publicou suas demonstrações de 2017 e 2018. E importante, ela foi fundada nos anos 70, daí o nome. E por ter sido fundada nos anos 70, ela sofreu os efeitos da correção monetária. Das demonstrações, nós fizemos um recorte correspondente à DMPL deles, onde aqui, no saldo de 31 de 12 de 2017, dentro das reservas de capital, nós destacamos essa conta, a correção monetária do capital, que tem um valor pequenininho, 600, pequeno relativamente ao capital, que é de 6 milhões, e a reserva de lucros, que ao final de 2018 batia 31 milhões e 300 mil. E qual é a origem da correção monetária? Bem, a Lei 6.404 de 1976, no seu artigo 185, dispunha que nas demonstrações financeiras deverão ser considerados os efeitos das modificações do poder aquisitivo de compra da moeda nacional. Essa mudança do poder aquisitivo era a inflação, sobre o valor dos elementos do patrimônio e os resultados do exercício. Como assim? O resultado do exercício, quando você encerra o balanço, ele vem para dentro do patrimônio líquido. Ao corrigir o patrimônio líquido, automaticamente você estaria corrigindo o resultado do exercício. Parágrafo 1º. Serão corrigidos, então é a correção monetária, com base nos índices de desvalorização da moeda nacional, o custo de aquisição dos elementos do ativo permanente, esse é o nome antigo do atual ativo não circulante, inclusive os recursos aplicados no ativo diferido. Ativo diferido era a última conta do ativo não circulante, ela não existe mais, os saldos das contas de depreciação, amortização e exaustão e as provisões para perdas. B, os saldos das contas do patrimônio líquido. Então, a Lei 6.404 dava a aplicação da correção monetária. E o que vinha a ser a correção, a finalidade da correção monetária do capital? As reservas de capital e a correção monetária, segundo a Lei 6.404 ainda, em seu artigo 182, serão classificadas as contas que registrarem o resultado da correção monetária do capital realizado enquanto não capitalizado, o grifo nosso, enquanto não capitalizado. Por quê? Porque uma das finalidades era justamente o aumento do capital. Vamos falar agora da extinção da correção monetária. A Lei 9249 de 1995 extinguiu a correção monetária. E na sua exposição de motivos, item 5, ela dizia:
Os elevados índices de inflação exigiram a criação de poderosos instrumentos de indexação, que, com o Plano Real e a estabilização da economia, estão sendo gradualmente eliminados. O Plano Real foi um plano criado em final de 1994, se não me engano, começo de 1995, já não lembro mais, que reduziu significativamente a inflação no país. Ela não eliminou. De lá para cá, nos últimos 25 anos, estima-se que a inflação acumulada esteja em torno de 400%. Mas o Brasil adotou as normas internacionais de contabilidade e essas normas não prevêem correção monetária. Portanto, nós não podemos aplicá-las. E aí, sim, no corpo da Lei 9249, artigo 4º, estava lá: fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras que tratam a lei Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários. Aqui fica bem claro que os balanços das sociedades anônimas, capital aberto ou fechado, não mais poderiam ser corrigidos monetariamente. Não há nenhuma menção às limitadas. Elas eventualmente poderiam continuar fazendo. Pararam de fazer porque dava muito trabalho e não havia, para uma pequena empresa, muito significado em fazer aquilo. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para as finalidades da reserva de capital. Eu vou ler apenas os 2 parágrafos que estão em amarelo, porque eles estão diretamente ligados a esse saldo que tem na DMPL da Companhia Saudosista. Diz a norma: as reservas de capital somente podem ser utilizadas para absorção de prejuízos que ultrapassem os lucros acumulados e as reservas de lucros, ou para incorporação ao capital social. Aliás, nós já tínhamos visto. Muito bem. Assim sendo, por que essa empresa ainda mantém essa conta, né? Então, nós vamos consultar o nosso amigo detetive Gonzalez para saber a opinião dele, o que ele acharia da manutenção disso. E ele recordou que a Lei 6.404, no seu artigo 67, parágrafo 1º, dispõe, aliás, parágrafo 2º, dispõe: a companhia poderá deixar de capitalizar o saldo de reserva correspondente às frações de centavo do valor nominal das ações, ou, se não tiverem valor nominal, a fração inferior a 1% do capital social. Então, o comentário que ele fez foi: muito provavelmente esses R$600 corresponde a um valor inferior a uma ação, consequentemente não dá para distribuir entre os acionistas. E ficou pendurado lá, vamos usar essa expressão assim, ficou pendurado lá ao longo de todo esse tempo. Nós não sabemos quando foi o último aumento de capital, mas deve fazer algum tempo. E nós perguntamos: como é que isso poderia ser eliminado? Ele falou: bom, não pode ser, conforme está na lei, compensado contra prejuízo, porque a companhia tem tido lucros frequentes. Então, quando num próximo aumento de capital, digamos de R$1 milhão, ao invés de aumentar R$1 milhão a partir das reservas de lucro, extrairia dessas reservas 999.400 e somaria os 600 da reserva de capital, aumentando então o capital social em R$1 milhão. Seria a forma. Mas complementou ele: mas se a de capital fechado deve ter poucos acionistas, eles não devem estar muito preocupados com esse tipo de coisa. E o contador, como depende de uma assembleia para aumento de capital, etc., vai mantendo ano após ano. Então, é essa a conclusão que chegou ao nosso brilhante detetive Gonzalez. E aqui nós encerramos mais um caso curioso. Se você gostou, dê o seu like. Se você puder nos seguir nas redes sociais, será uma honra tê-lo conosco. No próximo slide, nós apresentamos as referências bibliográficas utilizadas e aguardamos você para mais um balanço macabro. E eu garanto, o próximo realmente é macabro. Até lá!